Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O abominável novo mundo da desinformação. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. Na semana passada, Mark Zuckerberg, o magnata que é dono da Meta, divulgou um vídeo, no qual ouvimos agora aqui uma parte, no qual anunciava o fim dos mecanismos de controle e verificação de factos nas suas redes sociais, Facebook ou Instagram. Daqui para a frente, e para já apenas nos Estados Unidos, se alguém postar uma mentira deliberada, se prestar falsos testemunhos sobre uma pessoa, um partido ou uma organização, se retorcer ou manipular dados ou factos para acirrar o sectarismo ou o discurso de ódio, não corre o risco de ser denunciado e desmentido por organizações profissionais. Zuckerberg vai fazer o mesmo que Elon Musk faz na sua rede social X. Deixar apenas que seja a comunidade a apontar as mentiras. Ou seja, livra-se da responsabilidade. Há 10 anos, quando se levantaram os primeiros grandes problemas da desinformação, Zuckerberg abriu os braços ao fact-checking, a verificação dos factos, e começou a aceitar as suas conclusões. Quando uma entidade credível denunciava a mentira, as equipas do Facebook tratavam de eliminar nos seus posts ou comentários. Era um dever moral, como era uma obrigação legal indispensável para que as nossas sociedades funcionem à luz da ética ou da razão. Agora, Zuckerberg diz que esse mecanismo de verificação estimulou a censura. E, num claro gesto de submissão às teorias de Donald Trump, o dono da Meta quer ser um campeão da liberdade de expressão. Como se mentir intencionalmente para disseminar o ódio ou favorecer os extremismos políticos coubesse no conceito positivo da liberdade. Ou como se denunciar a mentira fosse um ato de censura. As consequências da desinformação na polarização das sociedades e no avanço da extrema-direita estão estudadas e são conhecidas. A mentira extrema ao racismo destrói a confiança, que é uma das escolas da convivência social, fomenta a intolerância e, como aconteceu na Birmânia, pode até estimular o genocídio. Nada disso parece preocupar os donos das redes sociais. Na sua ideia de revolução contra o que chamam de antigo regime, valores essenciais como o da verdade, da honestidade, da racionalidade ou da tolerância não têm lugar. Estaremos a caminho do abominável mundo novo da desinformação? Queremos saber o que pensa José Moreno desta transformação que preocupa políticos, sociólogos, jornalistas e, afinal, todos os cidadãos. José Moreno foi jornalista, é doutorado em Ciências da Comunicação e investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva José Moreno, muito obrigado por vir ao P24. O anúncio do patrão da Meta na semana passada, que determinava o fim do fact-checking nas redes sociais que controla, pode ser visto de alguma forma como uma institucionalização ou pelo menos uma normalização do direito de desinformar. Obrigado pelo convite, primeiro que tudo. É uma questão desafiante, de facto, mas é um bocadinho complexa, porque eu acho que esta afirmação do Mark Zuckerberg tem de ser contextualizada num plano quase geopolítico, se nós quisermos. Ou seja, ela enquadra-se na transformação que está a ocorrer em muitos outros planos que se prendem com a presidência de Trump, não é? A presidência de Trump está a provocar uma série de ondas de choque a vários níveis e está a provocar também ao nível da comunicação, nomeadamente com este alinhamento estratégico que existiu já antes das eleições do Elon Musk com o Trump, e, inclusivamente houve na altura também alguns donativos de outras tecnológicas também para a campanha de Trump, nomeadamente da Amazon, por exemplo, e portanto do Jeff Bezos, e agora há digamos assim, o alinhamento estratégico também do Mark Zuckerberg com o Donald Trump. Se isso significa mais ou menos desinformação é uma questão que teremos que ver a prazo. O que significa de certeza é uma menor influência dos fact-checkers e, portanto, de um sistema de tentativa de controle de desinformação que tinha sido implementado no Facebook ou na Meta ao longo dos últimos anos e que aparentemente vai ser desmantelado em nome de
portanto, uma ideia de free speech, portanto, de discurso Liberdade de livre, expressão. liberdade de expressão, que segundo o movimento Trump, não é compatível com aquilo que os fact-checkers estavam a fazer, pelo menos pela maneira como estavam a fazer. Portanto, Mas, portanto, de qualquer forma, não é linear um aumento de desinformação por causa disso. Há uma transformação daquilo que vai acontecer e nós temos que ver como é que vai acontecer essa transformação. Mas, portanto, vendo esta questão em perspectiva, portanto, o surgimento dos fact-checkers e, portanto, a capacidade que os fact-checkers tinham para identificar, portanto, desinformação, factos errados, mentiras, e, portanto, e comunicarem isso, portanto, nomeadamente ao Facebook, e depois os próprios gestores do Facebook validarem, portanto, a existência dessas mentiras, portanto, interferirem, portanto, naquilo que eram a produção da própria rede, isso foi desenvolvido, portanto, na sequência de um perigo reconhecido pelo próprio Mark Zuckerberg. O que isto quer dizer é que, de alguma forma, portanto, ele considera que deixou de ser perigoso, portanto, haver desinformação na rede e, portanto, acha que há o perigo da censura, portanto, portanto, tem aqui uma espécie, portanto, de responsabilização dos utentes da rede, como existe no X, na rede X. Portanto, isto para si não é um problema à partida, está à espera para ver? É isso que é a sua posição? Não, a minha posição, a minha posição não tem. A primeira posição é que esta movimentação do Mark Zuckerberg é puramente política. Do sentido, não política no sentido de político do termo, mas política no sentido de se ajustar àquilo que está a acontecer no campo político. Porque ainda há alguns meses, há poucos meses, aliás, houve pessoas que detectaram isso e publicaram isso nas redes sociais. Ainda há uns meses, o relatório da Meta para a compatibilidade com o DSA dizia que a Meta estava empenhadíssima no fact-checking através da sua rede de fact-checkers e que ia continuar com esse processo e que achava que estava a dar excelentes resultados. Coisa completamente diferente, diametralmente oposta daquilo que ele vem dizer agora. O que é que acontece? Ele agora alinha o seu discurso por um novo farol político. O que nós tínhamos com a Meta, no caso da Meta, portanto, Facebook e Instagram era o conjunto dos fact-checkers que faziam essa verificação e depois a Meta implementava medidas em função disso, suprimia ou não suprimia. O que nós temos no X é um sistema completamente diferente, é aquilo que eles chamam os community nodes, em que são os próprios utilizadores da rede que fazem a verificação dos factos, com todas as vantagens e desvantagens que isso pode ter no plano teórico e no plano prático. No plano teórico é possível identificar vantagens e desvantagens num sistema deste género. No plano prático temos que ver como é que elas funcionam. Mas, portanto, não temos uma ideia, não é possível fazermos já uma avaliação das mudanças que Elon Musk introduziu no X? É cedo. Esse sistema de verificação que o Elon Musk introduziu no X, as community notes existem há pouco tempo, são muito confusas porque são geradas pelos utilizadores e tudo o que é gerado pelos utilizadores é extremamente confuso. Nós sabemos isso porque olhamos para as redes sociais e vemos como é que elas funcionam. São extremamente caóticas porque são as pessoas que estão a trabalhar, a participar nelas. Quando falamos das community notes, falamos de algo que é feito também pelos utilizadores, sem digamos assim, nenhuma validação de acesso, ao contrário do que acontece com os fact-checks que são feitos por pessoas validadas, não é? E, portanto, esse caos, digamos assim, torna mais difícil perceber o efeito que aquilo tem. Podem ser apresentados N exemplos de community notes que estão erradas, como podem ser apresentados N exemplos de community notes que estão certas. Se nós quisermos o paralelo, podemos fazer um paralelo com o Wikipédia, que no princípio muita gente achava que era má porque era feita pelos utilizadores, não tinha qualidade, e hoje sabemos que os utilizadores conseguiram produzir um produto de qualidade. Continua a ser feita pelos utilizadores, e não deixa de ter qualidade por isso. Uma das coisas que diz, portanto, é que essas notas da comunidade têm normalmente muito pouca visibilidade e, portanto, não têm, portanto, a mesma eficácia e até, de alguma forma, a credibilidade que fact-checkers, portanto, reconhecidos têm. Portanto, também há aí essa questão. E isto para colocar uma pergunta. Nós vimos ainda muito recentemente Elon Musk produzir uma série de posts na sua rede sobre, nomeadamente, o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, portanto, que são manifestamente falsas e
enfim, houve algumas notas da comunidade, mas portanto, para quem utiliza a rede X, não fica com a ideia de que aquilo de facto é uma falsidade e não teria de facto a mesma eficácia se há uns anos, como podia haver há uns anos atrás, quando havia, portanto, a obrigação de submeter aquilo, portanto, à validação de fact-checkers. A questão é um bocadinho mais complexa porque a mesma coisa que se nós dizemos isso das community notes, é verdade que até tem havido alguns estudos que têm analisado o impacto dos fact-checkers por comparação com a desinformação que eles fazem, da qual eles fazem fact-check. Isso acontece nos fact-checkers também, ou seja, quando é feito um fact-check, normalmente ele tem um impacto muito menor do que aquele que inicialmente, do que aquilo que eles tentam fazer o debunking, digamos assim. E, portanto, isso não é exclusivo do facto de ser uma community note. Os fact-checks também não têm esse impacto, o mesmo impacto do que a mentira que eles tentam desconstruir. Isso tem a ver com o facto da mentira correr mais depressa do que a verdade. E, portanto, a verdade não consegue ter o mesmo impacto nas redes, o que tem a ver também com o conjunto de algoritmos, como funcionam as redes, etc. Portanto, desse ponto de vista não há uma grande diferença. Agora, eu acho que a questão aqui da desinformação, eu acho que nós temos que olhar para ela de uma maneira diferente, no sentido em que só é desinformação aquilo que as pessoas acreditam que seja desinformação. Ou seja, se as pessoas estiverem suficientemente habilitadas a perceber se podem ou não podem confiar numa fonte, se sabem ou não sabem fazer a despistagem de uma informação que lhes parece estranha, se confiam ou não confiam em determinado meio de comunicação social ou em determinada gente que está a propagar uma determinada informação, isso chama-se literacia. E isso é a parte mais importante. Eu acho que as pessoas têm que aprender a utilizar estas ferramentas porque dificilmente nós conseguimos conceber uma solução que seja one bullet, portanto, que seja uma silver bullet que possa corrigir tudo ao mesmo tempo. Isso não existe. E dificilmente irá existir. E, portanto, o que nós temos aqui neste caso é uma alteração das políticas de moderação de uma plataforma que por acaso é a mais importante, ou seja, a Meta, não é? E portanto daí o celeuma que toda esta questão está a criar, mas que não muda o quadro geral que eu estava a dizer, que é isto no fundo, o mais importante é as pessoas adquirirem as competências necessárias para poderem elas próprias tomar a sua decisão de qual é a informação que querem consumir ou não, e se confiam ou não confiam num determinado meio de comunicação social. Obviamente, o que eu diria às pessoas, enquanto especialista, é as pessoas devem confiar em meios reconhecidos, não é? Devem confiar em meios que estão habilitados a fazer determinadas coisas. Uma community note, para mim, enquanto utilizador, tem muito menos valor do que um fact-check, porque eu sei como é que são feitos os fact-checks e as pessoas também sabem como é que são feitos os fact-checks. São feitos com um conjunto de metodologias que levam a produzir um determinado resultado. As community notes são menos confiáveis. São mais subjetivas, quanto são mais subjetivas. Portanto, temos que ter essa capacidade. Mas podemos navegar as duas coisas, não é? Podemos aprender a navegar as duas coisas. Nós não podemos digamos assim, impor uma única solução às pessoas. Acho que as pessoas devem ser suficientemente adultas e maduras para poderem utilizar várias soluções. Sim. De qualquer forma, portanto, esta medida para já portanto, só entra em vigor nos Estados Unidos. Acha que se no curto prazo a Meta decidir, portanto, aplicar exatamente o mesmo tipo de princípios e metodologia, nomeadamente na União Europeia, isso pode pôr em causa a lei dos serviços digitais, que é muito explícita no sentido, portanto, de proibir as plataformas a divulgar conteúdos ilegais ou a desinformação? Eu acho que pode. A lei dos serviços digitais, o Digital Services Act, é um bocadinho vago naquilo que permite ou não permite. O que ele impõe é um conjunto de autorregulações que depois têm que ser verificadas por entidades externas para minorar aquilo que eles chamam os riscos sistémicos. E a desinformação é um desses riscos sistémicos. Portanto, para não haver desinformação. O que é que acontece aqui? Eu acho que esta movimentação do Elon Musk, aliás, na parte final do discurso dele, que ele propagou no Instagram e no Facebook, se repararem, na parte final ele fala especificamente do Trump e da maneira como este governo americano o suporta, portanto, e o apoia nesta nova medida. Portanto, o que estamos aqui, há muito tempo que se fala do cruzamento deste tipo de tecnologias, ou este tipo de empresas tecnológicas, e da geopolítica. Porquê? Porque o acossar, a maneira como se perseguia estas plataformas na Europa,
sempre foi estranho para muitos americanos, sendo elas empresas americanas. Portanto, o que ele está a dizer é, nós confiamos que a Meta na Europa, a partir de agora, será defendida pelo governo americano. E, portanto, ou seja, há aqui uma geopolítica em jogo. Depois depende muito, e essa é a minha grande dúvida neste momento, o que é que a Europa pretende fazer? Se pretende bloquear a Meta, por exemplo, porque ela não cumpre o DSA, se pretende estimular o aparecimento de plataformas semelhantes à Meta de origem europeia, coisa que ainda não foi feita, ou se pretende negociar com a Meta e negociar com o governo dos Estados Unidos uma forma de permitir que a Meta continue a funcionar na Europa sem necessariamente cumprir aquilo que estava previsto que fosse cumprido no DSA. Portanto, isso seria sempre uma cedência, não é? Poderia ser uma cedência, mas é uma questão, lá está, que é uma incógnita. Para mim, a grande incógnita neste momento é exatamente essa, é como é que a Europa vai reagir a este movimento. E é geopolítica. Não estamos apenas já no mundo da comunicação, estamos mesmo no mundo da geopolítica. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui connosco para nos ajudar a perceber esta questão tão desafiante. Foi um gosto, obrigado. Very well. Very well. I don't think anybody at a young age who gets famous has the slightest idea that it'll ever end. I've always said I wouldn't want to do a farewell tour because people who say that always come back. Maybe it'd be nice to celebrate 55 years of it. Here she is, man, Miss Joan Baez. Nunca pensei em fazer uma digressão de despedida porque pensas sempre que acabas por regressar, diz Joan Baez no trailer do documentário sobre a sua extraordinária e longa vida na música que acabámos de escutar. O filme chama-se Joan Baez, A Cantiga é uma Arma, e as associações do título ao espírito de 25 de Abril fazem sentido. Joan foi desde a primeira hora uma defensora dos direitos civis na América dos anos 60, uma pacifista que a colocou na linha da frente contra a guerra do Vietnã. E foi, como é óbvio, uma das grandes vozes da explosão da folk. O documentário pode ser visto e ouvido em várias salas país fora. Para saber mais, leia o esclarecedor texto de Mário Lopes sobre o documentário em www.publico.pt. O P24 regressa amanhã. Tenha um dia feliz. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.